Vamos escutar ele falando do Ancelotti aí. Vocês De escutam onde aí. é o motoclube? Motoclube é Paraíba? Paraíba? Pô, É? puta nome bom, velho. Deixa eu ver. Motoclube. A vinda do Carlo Ancelotti, né? Pra gente é um sonho, porque é o Maranhão. maior treinador Ah, não, agora é o de dos Manaus. últimos tempos. É o de Eu acho que Manaus. unir São ele Luís, com Maranhão. estrelas que temos aqui no Brasil, dos jogadores, eu acho que pode dar uma liga muito boa e a gente pode ter um resultado muito positivo nessa próxima Copa. Agora sim, ele tem que chegar, ter autonomia para trabalhar, sem interferências externas. Eu acho que isso que precisa aí e dá é o tempo problema, né, meu para amigo? o trabalho. O torcedor brasileiro, tempo de ele trabalhar, é a muito Copa ano que vem. imediatista. Todos nós somos, né? Então é vitória, 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 vitória. Quando Vitória, perde, é o pior Vasco da time do Gama! mundo. Eu acho que o trabalho Mas a é gente só longo perde. prazo. O esporte é assim, é decidido entre as quatro linhas. Nem sempre eu vou sair vitorioso. Já conversou com o Ancelotti? Eu, particularmente, não, mas a equipe, sim, está nos bastidores conversando com ele, dando uma segurança para ele, falando uma que equipe, para ele peraí. vir sem problema, uma staff, segurança tio. jurídica É o também. staff. A gente está bem animado com a chegada dele aí na próxima semana. E ele tinha dito que o acordo dele era com a instituição, né? E Sim. não com a pessoa do cargo. Isso se manteve da parte dele, assim. Sim, essa- se manteve. É um excelente profissional e muito, muito ético. Eu acho que a vinda do. Mas é o seguinte, cara, sobre o Ancelotti, é óbvio que ele sabe da zona que tá aqui, pô. Esse cara não é burro. Não, Ele ele, sabe de ele tudo. foi avisado, o Edinaldo avisou. Lógico, ele sabia de tudo, sabia que o cara podia cair, sabia como tá uma zona no futebol brasileiro, como o futebol brasileiro é fraco hoje em dia em relação ao time, né? A gente não tem um time, tem uma seleção hoje? Não tem. Agora, sobre o Ancelotti, acho que eu não tava aqui, não pude comentar, eu vou comentar brevemente sobre o Ancelotti e já a gente fala, é porque ele falou do Ancelotti, então vamos falar de Ancelotti. Eu vou ver a pré-lista aqui. Do Carlo, nosso querido Carlo. Cara, eu sou um cara que desanimei com a seleção lá em vamos lá. 2006 eu tava no auge, Claro. confesso. Todos estavam. Tá? Tava no Não, auge. eu não tava, não. Não? Com a seleção? Pô, a gente acabou de ganhar a última, a seleção de 6 era praticamente melhor em quase todos os 5. Depois você me fala o porquê, mas era pra mim. Portugal tá rebaixado. Ah, é. Nossa, eu nem imaginei. o Mas, Galo. né, Minha pô, nossa, exato. mas aí, santa Pra justiça, ser hein? campeão tem que ter jogado Eu pro ia Galo. perder tempo me explicando por isso. Tem que ter Nossa jogado pro senhora. Não, Galo. o cara aqui fazer toda uma Pô, tese de eu ia doutorado. construir o argumento e tal. Mas vamos Eu lá. nasci em 2006, meu Deus. Nossa. Mas vamos lá. Não, tava no auge porque era o quadrado mágico. Quadrado né? mágico. Não, era absurdo. Aí em 10 eu ainda tava animado, mas aí já foi uma porrada, né? Aí 14, 7-1, né? Tá Aí bom. 14 pau no nosso rabo, né? Tá bom. Mas ainda assim, não era o pior momento. Pra mim, o pior momento... Não era, juro pra você. O 7-1? O 7-1 foi uma porrada, cara. Mas eu não era desanimado com a seleção igual sou hoje. Você tá entendendo? O tempo vai fazendo isso com você. Tá. Porra, eu juro pra você. Era jogo de seleção, eu ficava animadaço pra ver, cara. Eu não perdia. Só que hoje não é só uma questão de desconexão com os jogadores. Não é só isso. É tudo isso que a gente tá vendo, cara. O único clube que eu ainda acompanho que é uma bagunça em gestão é o meu, cara. Desculpa, eu não tenho espaço pra mais um. Você vai ver a CBF é uma zona, os jogadores completamente descompromissados é o que me passam. O Diniz foi pra seleção. Isso daí, pô, puta que pariu. O Diniz foi pra seleção, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não dá. Então, assim, fora toda a bagunça que a gente viu, e isso conta muito também. Mas, enfim, a cegada do Carlos. Será Fala. que você não tá... É uma pergunta sobre isso. Será que você não tá empolgado só porque não ganhou? Como assim? Porque depois que o PVC veio aqui, eu dei Mas uma... não ganhou o quê? Desculpa. Ganhou Copa, né? Copa. Dos últimos anos? Porque assim, ele fala que 2002 a gente chega exatamente assim, pós perder pra Honduras. E a galera metendo o pau na seleção. Ele falou, a gente não lembra porque não é tão vivo na nossa memória. Mas ele falou, se você for pegar as gerações do Brasil, 90, o Brasil era achincalhado depois que perdeu a Copa. Tinha várias situações... E com razão, E mas com razão, porque é que nem que a gente crise. tá agora, 20 anos sem ganhar. Só que ele falou, cara, isso é mudado muito pelo título. Ganhou, Claro, você dá uma assim empolgada. como o clube. Sim. Tipo assim, então ele falou que, cara, ele acha que só tem essa desconexão, por exemplo, porque não ganhou. Então, mas posso te dar uma outra visão do que acontece também, porque muita gente desanima, e eu acho que isso é pouco discutido, mas eu acho que tinha que ser mais. Hoje em dia, a gente tem a parada da rede social, né? Que a gente não tinha em 2002, que a gente não tinha em 6, que a gente não tinha em 10, desse jeito que é Não agora. tinha. Nem 14 direito. 14 talvez não tivesse. Eu acho que hoje, cara, a probabilidade da gente ter antipatia a alguns jogadores é muito grande. Vide Neymar. Hoje em dia as pessoas têm uma recusa absurda pelo Neymar, muito pelo que ele faz extracampo, mas também pelo que ele não joga, tá? Então acho que essa antipatia, essa desconexão com os jogadores que por muitas vezes saem daqui sem nem a gente ver e se despontam lá, ajuda também as pessoas não tão... E cara, eu tô falando isso, mas eu vejo muita gente não tá nem aí pra seleção. E isso é um bagulho triste. É muito triste de ver, tá? Principalmente o moleque. Pô, tu não quer que teu moleque veja a seleção lá, Claro, Copa pô. do Mundo, todo mundo torcendo?
pintar a rua, bandeirinho, caralho, isso é foda. Agora, você vê isso hoje em dia? A última Copa tinha muito? Não tem, isso tá perdendo, cara. Você vai ver isso mais em comunidade. A galera da comunidade ainda faz muito mais virou uma tradição, né? Sim. Mas nem é muito mais pra você estar tão animado, porque você vai pegar os caras e se desconecta. A probabilidade hoje de você acompanhar um jogador e ter antipatia por ele é muito grande. E o contrário também, né? Que nem hoje, você pega o futebol europeu, que vocês falam bastante aqui. Porra, antes pra eu saber algo do Wayne Rooney, era PES, velho. É. Hoje você abre o Instagram do cara, você vê o filho dele, a mulher dele, o que ele tá fazendo, tomando café, academia, você fala, pô, você tá muito mais próximo desses caras, consequentemente, você passa a gostar mais. Mas, em relação à seleção com o brasileiro, cara, acho que tem uma desconexão muito grande. Outro dia eu vi Joelinton em seleção, cara. Joelinton. Então, Com mas, todo ô, John, respeito. Então, só pra eu terminar, só pra você concluir. Eu sou afastado da seleção porque a seleção me afastou dela, assim como muita gente. A minha vontade de ver os jogos da seleção, ela diminui muito pelo fato de que, ao meu ver, isso é uma sensação que eu tenho, que eu acho que você não tem. Há não há compromisso mais como se tinha com a seleção. Hoje em dia, um cara que tá jogando no Real Madrid tá pouco se fudendo pra seleção. É isso que eu tenho comigo, tá? Então, eu fico imaginando que o Vini Júnior sai do Real Madrid com aquele negócio de... Puta que pariu. Vou pra seleção, vou ser xingado. Os caras vão ficar me cobrando. Pô, tô aqui no Real. Tranquilão. Imagine ele, o Rodrigo, todo mundo. Pô, vou pra lá, os caras me avacalham, os caras comem meu rabo, os caras, porra, não sei o quê. O que eu vou fazer lá? A não ser que seja igual o Carlo Ancelotti, né? Já ia sair mesmo, ainda não sei nem se tá em queda, né? Dá pra falar que o cara tava em queda? Eu não Ancelotti? acho. Eu acho que ele tá no auge, Não inclusive. dá nem pra falar isso do Ancelotti. Eu né? acho que ele tá no auge. Mas se não foi isso, então assim, é um bagulho que eu sinto, tá? Pode não ser, talvez sim, não eu seja. acho que é uma coisa pessoal. Eu sinto que é isso. Então, esse descomprometimento, jogadores que eu não tenho nenhum tipo de proximidade, e eu não tô falando porque jogou no Corinthians, não, é porque eu realmente não tenho mais Mas aquele ímpeto. uma questão do Ancelotti. Ancelotti, voltando, né? Fugir um pouco do tema. Cara, isso me anima. Uhum. Porque eu não posso ir contra o que eu sempre falei aqui. Eu, pra mim, vou repetir nessa mesa. Pra mim, treinador brasileiro acabou. E torno a repetir, pra mim acabou mesmo. Poucos se salvam, que são os que ainda continuam no mercado, né? Um ou outro ali que tá conseguindo se manter, como é o caso do Rogério, o Dorival, que ainda fez um bom trabalho, o próprio Tite, quando quiser voltar, ainda acho que tem mercado. Cara, tá indo pro ralo. É uma geração de técnico brasileiro que tá indo pro ralo. Então o que a gente tem hoje, cara... A galera falando de dinizismo aqui. Então, o que a gente tá vendo hoje, pra mim, técnico brasileiro, infelizmente, acabou. Os que tem aí são os últimos bastiões, tá? Você vai falar de quem? Do Mano Menezes? Vai falar de quem? Não dá, gente. Então, é só vocês pegarem os números, é só vocês pegarem o que apresentou os técnicos brasileiros nos últimos anos e o que apresentou os estrangeiros. É fato, é número. Não dá pra discutir com isso. Ancelotti, pô, a gente tá trazendo um cara que foi campeão do principal torneio do mundo nos últimos anos, um cara que treinou... O maior campeão da história aí. O maior campeão desse torneio. A gente tá falando de um cara que treinou a maior equipe do mundo, depois do Coringão, que é o Real Madrid. Trabalhou com os principais jogadores do mundo, trabalhou com jogadores brasileiros. Muitos brasileiros, então é um cara que a galera tem afinidade. O velho é meme pronto pro brasileiro, com aquele bagulho de charuto, o bagulho todo. E o fator principal pra mim precisamos de uma escola diferente aqui. É o Ancelotti, não é? Não sei. Mas nós precisamos urgentemente de um cara que traga uma ideia nova, um conceito novo de jogo. Se tem um cara que está acostumado a disputar com time ou seleção europeia, é esse. Não é? Agora, a minha única dúvida serve para um e serve para outro. Tem técnico que é para clube. E tem técnico que é para seleção. Não é? Técnico de seleção, o cara tem que ser o Ancelotti, porque tem que ser o cara que o jogador vai olhar e vai falar, esse cara é maior que eu. Eu não vou. Que os caras vão respeitar o Dorival? Ramon O Diniz, Menezes. Ramon Menezes. Peraí, pô. Agora o cara, chega o Neymar, olha pro Ancelotti e fala, esse cara é muito maior que eu. E qualquer um Mas outro. não tem sido uma trend, tá? Se a gente for olhar no mundo inteiro, os técnicos de seleção são a galerinha que Tudo os certo. jogadores hoje em dia estão olhando de cima pra Mas baixo. nenhuma tá? seleção o Brasil. Sim, Isso. não, concordo. Então, assim, você pega a Argentina, que é um dos casos que ganhou agora, os caras correram pelo Messi, tinha um técnico lá que todo mundo tava se fudendo pra ele. Mas foda-se a Argentina. Na verdade, quantas Copas eles ganharam? Chegaram agora e ainda estão bem longe da gente, graças a Deus, né? Que continue assim. Agora, a gente tá falando da nossa seleção, e por mais que eu avacalhe, que eu não tenha saco, ainda é a seleção, é 5 estrelas ali, entendeu? E se tem um cara que pode realmente dar um ânimo pra esses jogadores, pegar o Vini Júnior e falar, ô moleque, vai jogar bola, caralho. Entendeu? Vai jogar bola. Faz o que você sabe fazer no Real Madrid. Não reclamava que o Vino do Real Madrid era um. É o na mesmo seleção técnico outra? agora. Agora você não tem mais desculpa, irmão. Vambora.
Entendeu? O Ancelotti vai te fazer o que você fazia no Real, vai te... Rodrigo, Aham, vai reclamar mesma de coisa. quê agora? Mesma coisa. Até o tal do Hendrick, que aí o vagabundo fala que o Será que vai Ancelotti... ser Pô, na convocado? seleção tem que colocar, velho. Quem jogador brasileiro vai Vai entrar ver no aqui a lugar do lista do Hendrick? Ancelotti. Tá, enfim, Vai ver a é lista